Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre os direitos da comunidade LGBT QI/APN+, e para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Latifa Fileto, que é professora e pesquisadora. Latifa, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Obrigada, boa noite. A gente que agradece sua presença para a gente iniciar nossa entrevista. Quando o assunto é direitos da comunidade, né? O que a gente pode dizer, né, dessas conquistas ao longo dos anos? A gente viu na reportagem um exemplo de conquista na área da saúde. O que você tem a dizer para a gente? Bom, o CRAST, ele é realmente uma representação das conquistas da população trans como um todo, né? A saúde, ela sempre foi algo negado para a nossa população. A hormonização, a forma de acessar o corpo, a feminilização corporal, que é uma demanda da nossa população, no caso das mulheres trans e dos homens trans, na hormonização com testosterona, isso era feito de maneira clandestina. Era preciso procurar maneiras outras, medicalizações outras, para que conseguisse acessar isso que era negado para a gente historicamente. Então o CRAST ele se coloca como uma representação material da conquista da nossa população de maneira geral. Em relação à saúde, a gente percebe com o CRAST aqui em Uberlândia uma popularização do cuidado com a saúde da população trans com o CRAST. Muitas pessoas que não tinham acesso à necessidade de cuidar de uma saúde trans específica passam a entender a necessidade disso com a existência do CRAST. Então, além de ser uma materialização da luta, ela também é uma forma de acessar a saúde, de ampliar, então, a expectativa de vida da população trans, que é uma questão no Brasil, né? Então, de certa forma, a população de Uberlândia, de uma maneira mesmo que tímida, é privilegiada nesse sentido, da gente poder ter essa oferta, né? Mesmo que ainda há uma dificuldade no acesso, principalmente em relação ao conhecimento, né? Por isso é tão importante o trabalho dessa divulgação que vocês fazem aqui. É muito importante que ele exista, que ele seja fortalecido e cada vez mais reverenciado, né? Como já tem sido feito quando a gente vai transitando pelos espaços no Brasil de luta, de construção coletiva, a gente vê que o CRAST é uma conquista não só da população trans-uberlandense, mas da comunidade trans brasileira. Perfeito. E nesse contexto, o nome social também é muito importante, não é mesmo? Com certeza, o nome social, ele, bem como o CRAST, né, que vem dessa luta constante, diária, que ela vai desde a nossa própria existência até a nossa luta institucionalizada, eu como professora na escola, como pesquisadora na universidade, né, as mulheres trans que vivem todos os dias, homens trans que vivem todos os dias, eles estão também construindo, né, a luta a partir da sua própria existência, quando a gente pensa num país, numa sociedade tão violenta como é no Brasil. E no caso do nome social também é uma luta porque é uma conquista dessa luta porque ele representa uma maneira de diminuir as possibilidades de constrangimento e de transfobia no cotidiano. Quando uma pessoa trans acessa um determinado espaço e que é preciso uma identificação, essa identificação ela fica contraditória quando você não tem esse direito, porque aparece um nome que foi lhe dado que, no momento em que você não havia se identificado ou escolhido aquilo ali, e o próprio gênero, dependendo do documento em que você vai mostrar, ele vai gerar um constrangimento que ele pode ser evitado com o nome social. Né? E aí o nome social é uma conquista, bem como a retificação de nome e gênero, né? Que inclusive está rolando agora uma campanha de retificação da Defensoria Pública, sim. né? Esse é meu nome, se eu não me engano, o nome do
da mobilização do projeto. E é isso, né? São mecanismos que são criados a partir dessa luta que vai sendo organizada para poder tornar a vida da nossa população menos oprimida, menos violenta, né? Nossa experiência seja cada vez mais... Por isso, quando a gente fala de direitos, é importante a gente lembrar que o direito que a gente vem conquistando é o direito da existência, né? O direito de poder viver sem precisar sofrer constrangimentos, como é o nome social, ou até mesmo de falta de acesso à saúde, como é o caso do CRAST. Certamente. Aproveitando que você mencionou suas duas áreas de atuação, né, professora e pesquisadora, como esse assunto deve ser debatido no ambiente escolar? Bom, isso é sempre uma grande questão, né? A maneira com que parece que debater sexualidade e gênero na escola é uma maneira de sexualizar as crianças e os adolescentes. Partindo do princípio em que eles seriam essas pessoas inocentes que a gente acredita, né? É importante a gente ter noção de que a sexualização ela já existe dentro do próprio ambiente familiar. O que precisa ser conscientizado, e nesse momento o papel da escola é necessário, é sobre o que é correto e o que não é nesse processo de sexualização. Né? É algo inerente à existência humana, mas de que maneira que essa sexualização ela tem sido conduzida. Quando se fala sobre diversidade de gênero e sexualidade, a importância dessas pessoas entenderem que o que elas sentem não é algo errado, não é algo a ser condenado, é algo que existe e que precisa ser respeitado no sentido em que não afeta a liberdade individual do outro, não é nada que ocorre no sentido de desrespeitar a existência de qualquer outro indivíduo, mas de expressar a sua sexualidade e o seu gênero de maneira íntegra e que seja plural no sentido em que ela é celebrada e não coagida e não reprimida como é feito tradicionalmente. Então, quando a gente fala dessa questão da diversidade, a própria diversidade sexual, ela é a própria sexualidade, porque todos nós somos diversos. Então, quando a gente falar sobre diversidade sexual nas escolas, eu olho não só para a comunidade trans, mas eu olho para os próprios cis, pelos próprios héteros, que às vezes são conduzidos a existências tradicionais, performances que são criadas pela própria pornografia, que vai reprimir da mesma maneira que reprime a população trans quando vive nesse processo. Então, eu acho que o que precisa acontecer é uma desmistificação dessa ideia de que falar sobre sexualidade na escola é algo errado, algo que vai potencializar essa sexualização e não conscientizar como é o que precisa ser feito. Latifa, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, especialmente falando da sigla LGBTQIAPN+. Qual que é a importância dela ser falada corretamente e contemplar, né, toda essa diversidade? Bom, acho que o recado que precisa ser passado para todo mundo é exatamente esse que eu havia dito anteriormente sobre a celebração das diferenças e da diversidade. Que a gente passe a olhar para o outro, para a diferença que compõe o outro, como apenas uma diferença e não como uma ameaça. Então, é necessário que quando a gente pensa em tantas letras, cada vez mais diversas as nossas sexualidades, representações de gênero, elas precisam ser vistas como formas de existir e não como ameaças para a construção de uma sociedade que seja que tenha caráter, que seja do bem, porque todo mundo, o bem e o mal estão em todos os lugares. Então a nossa população, ela também prega o bem, né? E demonstra de uma maneira muito plural como o amor pode ser celebrado, né? Quando a gente vê todas essas letras, o que a gente percebe é que cada uma delas é um grupo social que diz: nós temos a mesma
vontade de tornar a sociedade mais amorosa, afetuosa, plural. Porque você vê dentro da própria sigla várias diferenças, né? O G com gay, o L com a lésbica, a trans, bissexuais. Cada um tem uma representação. Os assexuais, os intersexuais, são representações que têm as suas especificidades. E nem por isso elas são tidas como ameaças para a nossa comunidade. Muito pelo contrário, elas são recebidas para que compõem essa luta pela diferença, pela diversidade, pelo amor, pela felicidade, pela liberdade, que é tudo o que há de bom contido numa vontade de transformar a sociedade num momento tão delicado como o nosso, né, de emergências climáticas globais, né, desigualdades estruturais, e que a gente tem aí só a somar para uma sociedade mais justa, igualitária, e muito pelo contrário, tem a ver com algum tipo de ameaça e querer destruir algo que foi construído. Excelente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigado.